Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você ter permanecido diante do seu televisor, sintonizado na Século XXI, para o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida. Hoje, tratando pela segunda vez, já que no programa anterior nós nos dedicamos a esse mesmo tema, a interpretação da Escritura. 2017, 500 anos do cisma protestante, Martinho Lutero, o autor deste cisma, ele que defendia o princípio do livre exame na interpretação da Bíblia. O famoso sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Você não precisa, segundo Lutero, de papa e de bispo para interpretar a Escritura, porque você tem o Espírito Santo. Interprete você mesmo a Escritura. Terminamos o primeiro bloco falando do parágrafo 109 do Catecismo da Igreja Católica. Critério importante para a interpretação da Escritura é conhecer a mente do autor sagrado, é conhecer o seu horizonte cultural, linguístico, teológico, para entender qual o significado daquela expressão que ele escreveu na língua dele. Remontar-se ao contexto da época, para conhecer a mente do autor, para entender o seu significado, o que ele quis dizer com aquela palavra, com aquela frase, com aquele versículo, com aquele capítulo e com o livro inteiro, quiçá. Agora, retomamos o parágrafo 110 do Catecismo da Igreja Católica, para descobrir a intenção do autor sagrado, o que é preciso. Já que nós não podemos desconsiderar a sua mentalidade, o seu horizonte, o seu mundo, o seu contexto, sua formação, o que fazer para descobrir a intenção do autor sagrado? É disso que trata o parágrafo 110 do Catecismo. Leiamos na íntegra. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos em textos históricos de vária índole, ou proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Aqui nós temos uma prova da grande sabedoria da Igreja. A necessidade de conhecer a mentalidade, de conhecer os gêneros literários. O que é um gênero literário? É uma forma particular de escrita. É um jeito particular de escrever. Há vários gêneros literários na Bíblia, e eu cito alguns. O gênero histórico. Fulano fez isso naquele dia, aconteceu na hora tal, tal coisa. É um relato que a gente percebe, por exemplo, numa reportagem jornalística. O jornalista diz, isso aconteceu no dia tal, feito por pessoa tal. É uma linguagem muito precisa, é uma linguagem muito exata, reproduz exatamente aquilo que aconteceu. Mas há outra linguagem que não é histórica, que não é precisa, que não é exata, poesia. A poesia, ela não é um gênero literário histórico, ela tem características próprias. Os livros sapienciais da Igreja, que estão na Bíblia, o livro dos Salmos não pode ser interpretado como o livro do Gênesis, da mesma forma que o livro da Sabedoria não pode ser interpretado como um livro profético. Os livros proféticos não podem ser interpretados como os livros históricos e assim por diante. O que é um livro histórico? É um livro cujo gênero literário é a história. O que é um livro sapiencial? Ele fala da sabedoria e tem vários livros históricos, cada um com sua conotação, com seu gênero literário próprio e específico. Conhecer esses detalhes, aprofundar-se no conhecimento próprio, nas regras próprias, nas leis próprias de cada gênero literário. Isso é fundamental para que nós compreendamos o significado de expressões, de palavras contidas naquele texto. De novo, o texto sem
contexto, já dizíamos isso em outros encontros, o texto sem contexto é pretexto. Se você aplica um critério de interpretação histórico para um livro cujo gênero literário não é histórico, mas sapiencial, você está cometendo erros terríveis. Portanto, para conhecer a intenção do autor é preciso tipificar, é preciso pontuar, mas aqui estamos tratando de que gênero literário? Qual é a intenção do autor? Qual é a ordem que ele dá? Qual é o significado? Por vezes, uma palavra aqui tem um significado, mas acolá tem outro significado. Da mesma forma, uma expressão. E isso varia enormemente de texto para texto. Inserir a palavra no versículo, o versículo no capítulo, o capítulo no livro, o livro no seu contexto, o contexto que não pode prescindir do pensamento do autor, da formação do autor, do significado que o autor quis atribuir a determinada afirmação. É verdade que a melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura, sem, porém, ignorar, sem, porém, menosprezar o critério objetivo fora da Escritura, que é o magistério e da Igreja, o Papa, em comunhão com os bispos. Vamos agora ao próximo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, ainda sobre essa riqueza da interpretação da Escritura. O que diz a Igreja sobre esse argumento, além do que já lemos, além do que já comentamos? Vejamos o parágrafo 111. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme ao espírito que a inspirou. Primeiro, prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto desde a sua Páscoa. A unidade de toda a Escritura. É toda ela a palavra de Deus, portanto não pode haver conflito entre o livro do Êxodo e uma carta de São Paulo, entre um evangelho e outro, entre o Apocalipse e um livro sapiencial do Antigo Testamento. A unidade. O fio condutor é um só. Deus que ama o seu povo, que entra na sua história, que quer salvar esse povo. Antigo Testamento é preparação, Novo Testamento é cumprimento. Antigo Testamento é prefiguração, Novo Testamento é realização. Não há contradição na palavra de Deus. Unidade, coesão. Esse é um critério fundamental na interpretação da Escritura. E continua o Catecismo da Igreja Católica, por coração de Cristo, entende-se a Sagrada Escritura, que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão, e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência, discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. É significativo nesse sentido que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus sejam aqui recordados. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Cristo é o critério da interpretação do Antigo Testamento. É plenitude, é ápice, é sentido e é Ele mesmo o critério interpretativo. Tudo aponta para Cristo, tudo conduz a Cristo, tudo se realiza na pessoa de Cristo. Continua ainda o Catecismo da Igreja, agora o parágrafo 113. Segundo critério, ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae quam immaterialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja,
mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesiae, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. A Escritura foi redigida pela Igreja, foi inspirada pelo Espírito Santo, mas redigida pela Igreja, confiada à Igreja. É ela quem a protege, quem a defende, é ela que medita a Escritura, é ela quem interpreta autenticamente a Escritura. Nunca uma interpretação deve fugir dessa realidade eclesial. É na Igreja que a Escritura adquire o seu pleno significado e a sua aplicação começa a partir da Igreja, nunca sem ela, nunca contra ela, nunca fora dela. E o terceiro e último critério, no parágrafo 114 ainda do Catecismo da Igreja Católica, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Analogia da fé. Uma coisa supõe a outra, um mistério está relacionado com o outro. Supõe e exige o outro. Não pode ser entendido sem o outro. Exemplo, não se pode falar de purgatório sem a remissão dos pecados, sem a ressurreição da carne. Não se pode falar do sacramento da Eucaristia sem falar da Virgem Maria. Não se pode falar do sacramento da unção dos enfermos sem falar do Antigo Testamento. As coisas se unem e se remetem uma à outra. Os mistérios, as afirmações, os dogmas, os assuntos, por assim dizer, estão de tal forma interligados que um remete ao outro. Um se completa com o outro, um se explica com o outro e tudo absolutamente está intrincado como uma colcha de retalhos perfeitamente e harmoniosamente, intrinsecamente unidos todos esses elementos. Analogia da fé. O fio condutor da história da salvação presente em todos os dogmas, todos os mistérios, todos os âmbitos, todas as realidades que são cridas e professadas pela Igreja. Obrigado pela sua audiência. Terminamos o segundo e último programa dedicado a esse assunto tão fascinante, a interpretação da Escritura. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus lhe abençoe. Deus lhe cumule de bênçãos e graças. Graças estendidas a você e à sua família. Amém.